Se você morrer amanhã, sua família sabe exatamente o que acontece com os seus imóveis? E eu não estou perguntando apenas quem vai herdar. Eu estou perguntando se os seus filhos saberiam o que fazer com aquilo que você levou 10, 20 ou até 30 anos para construir. Porque seus herdeiros, eles podem enfrentar custos, burocracia e decisões difíceis justamente quando estiverem lidando com a sua ausência. E dependendo de como esse patrimônio estiver organizado, podem até precisar vender um imóvel que você levou décadas para conquistar. Agora pensa comigo, se você tem 2, 3, 4 ou mais imóveis, um no seu nome, outro com seu cônjuge, talvez algum dentro de uma empresa, seu patrimônio cresceu. Mas será que a estrutura dele cresceu junto? Talvez você esteja pensando, então é só eu abrir uma holding, né? Calma, porque esse é justamente um dos erros que eu quero mostrar nesse vídeo. Uma holding patrimonial pode ser uma excelente ferramenta, mas também pode trazer custo, complexidade desnecessária. Se você criar um diagnóstico adequado, isso pode ser resolvido. Existe uma pergunta muito mais importante que você precisa fazer antes de pensar em holding, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então fica comigo porque eu vou te mostrar 4 passos para começar a preparar o seu patrimônio para a próxima geração, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Geraldo Filho, diretor comercial da Single Conte Contabilidade, e aqui no canal a gente conversa sobre contabilidade, finanças, patrimônio, tributação para empresários que querem cuidar melhor daquilo que levaram anos para construir. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo, porque você vai ser avisado dos próximos. Agora, você pode ter passado décadas pensando em como construir patrimônio. Comprou o primeiro imóvel, depois o segundo, talvez o terceiro, mas existe uma decisão que muita gente deixa para depois. Como esse patrimônio vai continuar organizado quando você não estiver mais aqui? É justamente aí que existe uma grande oportunidade. Organizar o patrimônio enquanto as decisões ainda estão nas suas mãos. Eu chamo essa lógica de patrimônio anti-inventário, e presta atenção nisso. Isso não significa que exista uma estrutura mágica capaz de eliminar o inventário em qualquer situação. A ideia é reduzir o improviso por meio de planejamento antecipado, porque uma coisa é construir patrimônio, outra é construir um patrimônio preparado para a próxima geração. E talvez você pense, mas os meus filhos vão herdar tudo. Possivelmente. Só que a questão não é apenas quem recebe, mas é como recebe, com quais custos, com quais responsabilidades e em que condições. Por isso, planejamento patrimonial não deveria começar com como eu abro uma holding? A primeira pergunta deveria ser como eu quero que o meu patrimônio funcione quando eu não estiver mais aqui. Imagina deixar seus imóveis organizados, a sucessão planejada e sua família sabendo qual caminho seguir. O patrimônio deixa de ser apenas riqueza acumulada e passa a ser riqueza organizada. E aqui existe um ponto bastante importante. Não há uma estrutura universal. Holding patrimonial é uma ferramenta, não é o objetivo. Dependendo dos bens, da família, do regime de casamento, da tributação e dos objetivos dos proprietários, ela pode fazer sentido. Em outros casos, talvez não. O planejamento precisa vir antes da ferramenta, porque existe um problema que eu chamo de patrimônio desestruturado. É quando o seu patrimônio cresce, mas a sua estrutura jurídica, societária e sucessória não acompanha esse crescimento. Você compra imóveis, abre empresa, começa a receber aluguel, a família cresce, a família muda, o patrimônio aumenta, só que ninguém reorganiza a estrutura. Até que várias decisões precisam ser tomadas ao mesmo tempo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa maneira, porque normalmente essa conversa começa pela holding. Só que começar pela holding é começar pelo final. É como chegar no médico e dizer, doutor, eu preciso desse remédio. Antes do diagnóstico, com patrimônio é igual. Primeiro vem o diagnóstico, depois a estrutura. O problema real não é, eu ainda não tenho uma holding. O problema real é, meu patrimônio depende demais de mim para continuar organizado. E o verdadeiro adversário aqui
é o improviso sucessório. É deixar decisões importantes para pessoas que poderão estar enfrentando, ao mesmo tempo, luto, documento, imposto e responsabilidade. Você não controla quando você vai morrer, certo? Mas você pode antecipar muitas dessas decisões enquanto você está aqui. Por isso, antes de pensar em holding, existem 4 passos fundamentais com os quais você deve se preocupar. Eu chamo isso de método patrimônio preparado. E o primeiro passo é mapear. Lista os seus imóveis. Em nome de quem eles estão? Existe financiamento? Geram aluguel? Existe bens no nome do casal ou dentro de empresa? Você precisa enxergar o patrimônio inteiro. O segundo passo é simular. Então, faz as seguintes perguntas. O que aconteceria com tudo isso se eu morresse hoje? Quem seriam os sucessores? Quais custos poderiam surgir? Existiria liquidez? Poderiam surgir conflitos? Isso não é pessimismo, é gestão de risco. O terceiro passo é estruturar. Só agora você compara as alternativas. Holding patrimonial, doações, testamento, seguro, acordo, reorganização dos bens ou uma combinação adequada de todas elas. A pergunta então deixa de ser holding funciona e passa a ser qual estrutura funciona para a minha família e para o meu patrimônio. E aí a gente entra no quarto passo, que é preparar. Porque planejamento sucessório não deveria existir apenas em documento que ninguém conhece. Quem vai poder assumir responsabilidade precisa saber que existe um planejamento e precisa estar preparado para executar esse planejamento. Agora, volta comigo para a pergunta do início. Se você morrer amanhã, sua família sabe o que acontece com seus imóveis? Existe uma característica do planejamento sucessório que você não pode ignorar. Quando ele se torna indispensável, a pessoa que deveria tomar as principais decisões pode já não estar mais aqui para tomá-las. Por isso, faz um exercício hoje. Lista os seus imóveis e responde em nome de quem estão, quem administra, quem receberia esses bens. Existe liquidez para enfrentar os custos de uma sucessão? E, principalmente, minha família saberia o que fazer se eu não estivesse aqui? Se você não consegue responder com clareza, imagina os seus herdeiros. Talvez a solução envolva uma holding, talvez não. Mas essa decisão deve vir depois de um diagnóstico adequado, porque o objetivo não é simplesmente deixar imóveis, é deixar patrimônio organizado. Você já fez o trabalho difícil de construir, agora você precisa fazer o trabalho inteligente de preparar. Então não deixa apenas patrimônio, deixa patrimônio preparado. Se esse vídeo fez você pensar sobre o seu patrimônio, compartilha também com alguém da sua família ou com outro empresário que precisa conhecer esse assunto. E se você quer entender melhor como organizar seu patrimônio, como avaliar se uma holding patrimonial faz sentido para o seu caso, entre em contato com a equipe da Single Conte Contabilidade pelo link aqui da descrição desse vídeo. Porque não se trata apenas do patrimônio que você construiu, se trata de como você vai preparar esse patrimônio para continuar depois de você. Te vejo no próximo vídeo.